Bom, assim me conhece por Manu, mas o meu nome mesmo é Emanuele, eu sou Emanuele Hover. Bacana. E de onde você é? Eu sou natural de Santa Catarina. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas sou natural de Nova Trento, que é uma cidade bem pequenininha aqui de Santa Catarina, tem pouco mais de 15 mil habitantes. Muito bacana. E o que você faz hoje profissionalmente, Manu? Hoje eu cuido da expansão da área comercial de uma startup, então eu presto suporte tanto aos consultores quanto aos líderes também, participo de toda a parte de estruturação, de metas, de processos, de criação aqui dentro da empresa, então para a gente conseguir criar toda a estrutura necessária para quando a gente realmente for crescer com o time, né, expandir para o Brasil inteiro. Bastante responsabilidade, hein, Manu? Bastante mesmo. Confesso que não tem muito, eu faço exatamente isso, porque é uma startup, então eu tenho que me reinventar bastante. Cada mês eu fico com atribuições, com responsabilidades diferentes também, porque como a gente está num momento de conhecimento, num momento de entender as coisas para a gente criar o nosso modelo para depois expandir, eu acabo colocando a mão em muitas coisas aqui. Isso é muito legal, porque realmente me faz aprender muito, crescer bastante também, e eu entendo um pouquinho de cada área e consigo ajudar bastante as pessoas. Muito legal, Manu. E, Manu, conte para o pessoal onde foi que nós nos conhecemos. Bom, eu conheci a Si num momento bem atribulado aqui da minha vida, na verdade, né? Então foi depois de um desligamento. A Si também trabalhava nessa empresa e quando as pessoas foram desligadas, ela se colocou à disposição para ajudar as pessoas que tinham passado por esse momento também. Então foi ali que eu conheci a Si. Foi um momento muito intenso da minha vida, muitas emoções passando pela cabeça, e a gente fez uma conversa, assim, logo pouco tempo depois de ter acontecido, e foi uma conversa muito de abrir a mente, de entender, assim, o momento que estava passando e tudo mais, e foi assim que a gente se conheceu, foi um momento bem intenso, mas de certa forma acho que valeu porque aconteceu no momento certo. Foi realmente muito importante para o meu amadurecimento depois. Muito bacana, Manu. E me fala, qual foi o serviço que você comprou de mim? Legal. Então, eu tive dois serviços com a Si. Comecei com a recolocação mesmo, então, como eu comentei, foi um período que eu havia sido desligada da empresa, eu precisava me recolocar. Nunca tinha sido desligada, então não fazia a menor ideia por onde começar, o que eu precisava fazer. E assim me ajudou nesse processo, então me ajudou tanto a entender o que eu precisava, para onde eu queria ir, o que eu estava querendo, porque naquele momento eu só sabia que eu gostava muito da liderança, mas eu achava que eu não conseguiria. Então, aquela conversa que a gente fez foi muito para eu entender aonde que eu queria estar. Então, a recolocação foi o primeiro processo que a gente fez juntas. Depois, quando eu já estava recolocada, eu queria entender mais, então o processo de desligamento foi bom para eu entender também mais sobre mim. E eu queria saber, queria continuar sabendo mais. Então, eu fiz o processo de assessment. A gente foi toda uma construção, então depois de passar pela recolocação, eu sabia que eu queria continuar evoluindo e o assessment me ajudou a me conhecer e saber aonde eu queria chegar. Eu consegui, a partir dele, entender o que eu era boa, o que eu gostava mais, quais as minhas paixões, os meus talentos, e com o autoconhecimento que eu consegui, a partir dele, direcionar meus esforços, direcionar a minha energia e tudo mais. Então, foi um processo que eu passei que me ajudou muito a entender mais sobre mim, o que eu queria, o que ia ser bom para mim como pessoa, para me ajudar a evoluir profissionalmente e pessoalmente também. Então, aplico tudo que eu aprendi no autoconhecimento, no processo de assessment, eu evolui muito como pessoa e como profissional também. Nossa, que bacana. Eu vendo você hoje, eu tenho muito orgulho, né? Porque eu lembro do nosso primeiro contato, você acuada, se questionando, né? Porque quando a gente passa por um processo de demissão, a gente se questiona muito
né? A gente não sabe se a gente é bom, se a gente não é. A gente não sabe se a gente foi desligado porque a gente é ruim ou se era por um problema de pandemia, né? Então nós ficamos assim abalados emocionalmente. E ver você falando hoje com tanta propriedade, com tanta autoconfiança, isso me orgulha demais, porque eu acredito de verdade que o autoconhecimento seja a base para tudo assim na nossa vida. As coisas destravam quando a gente entende exatamente quem a gente é, nosso ponto de partida, e foi assim também na minha vida. E depois que você passou pelo processo de recolocação, pelas nossas conversas, né, que eu te ajudei com o seu LinkedIn, com o seu currículo, em quanto tempo você se recolocou, Manu? Foi bem rápido, assim, confesso que a partir do momento que eu soube o que eu queria, eu comecei a buscar aquilo, então, pouco menos de um mês eu já estava recolocada, então eu fui desligada em maio, eu comecei a trabalhar em julho, porque eu acabei esperando o prazo, né, mas assim, em junho eu já tinha conseguido o emprego, para começar a trabalhar mesmo em julho, então foi menos de um mês depois que foi exatamente um mês depois que eu fui desligada, eu consegui o emprego para começar a trabalhar em julho. E você aplicou direitinho o nosso método, Manu? Como foi esse processo de recolocação para você? Foi, assim, foi bem tranquilo, porque eu sabia as coisas que eu precisava fazer, a forma como os recrutadores olhavam também. Então, a primeira coisa que eu fiz foi melhorar o meu LinkedIn, ajustar o meu currículo. O meu LinkedIn, ele estava, de certa forma, bem construído, mas ele não estava tão visível para os recrutadores. Precisava ter ali essas adaptações, ter toda a parte de descrição também, as minhas entregas, que não tinha nada parecido. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar em cima do LinkedIn, comecei a fazer mais postagens, comecei a ficar mais ativa também, aquilo ali me ajudou muito a ter mais visibilidade para conseguir a vaga. E o próprio currículo em si, eu melhorei muito ele, então acho que foi a forma como eu consegui construir a imagem da Emanuele, tanto no meu currículo como no LinkedIn, fez transparecer muito mais a pessoa que eu era e tudo que eu poderia estar entregando para a empresa também. Então, o processo me ajudou muito a fazer com que a minha imagem ficasse mais bem vista para os recrutadores também. E acho que, inclusive, para você mesma, né? Começou a se enxergar de forma mais clara. E isso facilita muito, assim, a forma como você se comunica também na entrevista. Mostra mais firmeza, mostra mais autoconfiança, né? É um mês e meio, eu falo, as pessoas que aplicam direitinho o método, e assim, aqui na B6 a gente não faz as coisas pelo cliente, né? A gente orienta o cliente porque não existe ninguém melhor do que você mesma para falar sobre você, falar sobre suas experiências, contar sobre os seus resultados. E você fez direitinho. Eu lembro que você arrumou o seu LinkedIn de forma brilhante. O seu currículo também ficou assim muito bem feito e você começou a produzir conteúdo de qualidade na internet, né? Isso daí aumenta mesmo o valor da sua marca pessoal, né? A sua percepção de valor no mercado também. E você aí acaba começando a receber mais oportunidades de emprego, né? Você fica mais visível. Com E me conta, certeza. e assim, nós queríamos entender um pouquinho como foi o seu processo de autoconhecimento, então, agora, depois que você se recolocou, né? Em que posição você se recolocou, Manu? Eu entrei como gerente comercial, então, para tocar também uma operação de vendas, estruturar, é muito semelhante com o que eu faço aqui, mas numa outra empresa. Acabei saindo pouco tempo depois, e o processo de autoconhecimento, ele foi muito importante para eu colocar a energia nas coisas que eu era realmente muito boa, nas coisas que eu não era tão boa. Eu sabia que eu precisava melhorar um pouco elas, mas que eu não seria a melhor pessoa para realmente ficar tocando e ser a responsável por aquelas áreas, por exemplo. Então, eu consegui me identificar a partir dos meus valores, a partir dos meus talentos, e a partir deles realmente começar a produzir mais pela empresa. Isso fez com que eu tivesse mais confiança nas coisas que eu fazia. Então, antes eu fazia porque eu achava que eu era
era boa. A partir do momento que eu fiz o processo de autoconhecimento, eu pude ter a certeza que eu sabia fazer aquilo. Eu acho que eu sou uma pessoa muito ligada em racional também, de realmente entender se aquilo ali é verídico, se aquilo ali faz sentido. E quando eu vi todos os resultados e com os exemplos que a Si trazia para mim, para eu entender como que eles se aplicavam na prática, eu conseguia dizer, não, é verdade, isso aqui, esse resultado está certo, isso faz sentido com a pessoa que eu sou, com a forma como eu lido dentro das situações. E isso fez com que eu tivesse mais segurança nas minhas atitudes também. Se antes eu era boa, agora eu tinha essa certeza. Isso fez com que eu me tornasse melhor naquilo que eu estava desenvolvendo também. Então, o processo de autoconhecimento, ele foi muito importante para que eu colocasse energia do jeito certo, começasse a produzir mais através dos meus talentos, das minhas forças, das minhas fortalezas e tudo mais. Então, eu entendo que hoje eu sei o que eu sou boa. Isso me ajudou também até mesmo nas entrevistas, porque aquilo ali eu conseguia demonstrar muito bem para as pessoas, eu conseguia provar para elas aquilo que eu estava falando, aquilo que eu estava fazendo. Então, o processo de autoconhecimento em si, ele foi muito importante para eu conseguir evoluir na minha carreira, evoluir profissionalmente, evoluir pessoalmente também. Comecei a entender as coisas que eu não gostava tanto, como evitar aquilo também, evitar o conflito com outras pessoas. Então, o processo de autoconhecimento me ajudou como pessoa, me ajudou a me relacionar com outras pessoas também, e eu acho que conexões e relacionamentos estão em toda parte, né? Então, a gente precisa realmente, não só no profissional, mas no pessoal também, poder colocar tudo isso em prática. E eu acho que hoje eu realmente faço isso. Legal, Manu. E é engraçado você falando, porque desde a primeira vez que eu conversei com você, eu falei, gente, essa menina é uma potência, né? E quando nós trabalhamos os sabotadores, eu percebi que um dos seus grandes problemas era ali a síndrome do impostor, né? A sua autocrítica, você é uma pessoa que tem um senso de qualidade muito alto, então você se cobrava demais, né? E esse senso crítico alto fazia com que você se enfraquecesse, né? E a partir do momento que você conseguiu enxergar, teve ali uma comparação com as demais pessoas e percebeu que, de fato, você era muito melhor em determinados aspectos e, em alguns momentos, você tinha algumas fragilidades, você também conseguiu montar planos de contingência, né? E eu vejo você conversando com você, porque depois, enfim, que a gente passou pelos dois processos, a gente continuou em contato, você continuou trazendo as suas histórias, e para mim é muito gratificante, né? Ver que desde, a gente passou por faz um ano e pouquinho, né, que a gente passou por esse processo, e você já cresceu demais, você já teve a passagem por uma outra empresa, identificou uma outra oportunidade em outra empresa, e hoje você está numa posição muito bacana no mercado, mas eu vejo que isso transformou a vida da Manu, né? Aquela menina que passou pela gente há um ano atrás, hoje ela é uma mulher forte, uma mulher bem resolvida. Eu queria que você explicasse para mim como você se sente hoje, depois de ter passado por esse processo profundo. Hoje, eu acho que o mais importante é eu saber onde eu estou e aonde eu quero chegar. Antes, era algo que eu imaginava, mas eu não tinha convicção de dizer. Então, hoje eu sei o quanto eu gosto de lidar com pessoas, o quanto eu gosto de estar em contato com elas e o quanto eu quero realmente continuar evoluindo nesse quesito, sabendo aonde que eu realmente espero chegar. Almejo muito uma posição de liderança em que eu consiga fazer a diferença na vida de muito mais pessoas, poder estar liderando um time maior. Hoje eu sou uma mulher confiante também, quero muito poder fazer com que outras mulheres se sintam dessa forma também. Por muito tempo eu me sentia um pouco fragilizada por conta disso, então eu achava que por eu ser uma líder mulher, eu precisava provar mais para as pessoas que aquilo ali era para mim, que eu não estava ali por N motivos, não, eu estava ali por ser competente, mas na minha cabeça eu precisava provar isso para as pessoas. E hoje eu não preciso mais provar.
mas eu quero que outras mulheres também consigam ter esse mesmo sentimento, de poder sentir a vontade na posição que elas estão e não precisando mostrar para outras pessoas, mas fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. É isso que eu quero entregar como meu propósito também, buscando sempre estar próximo das pessoas e auxiliar o maior número de pessoas possíveis, e se puder ser mais líderes, mais mulheres, mais atuações femininas nesse mercado também, eu acho que eu vou ter o meu trabalho sendo reconhecido quando eu sentir que eu estou fazendo isso bem feito. Então, ganhei um propósito também, algo que eu imaginava antes e que hoje é muito forte, e eu tenho muito essa vontade de fazer. Que linda, Manu, e você está tão forte, eu tenho certeza que hoje você já inspira muito das suas lideradas e você vai continuar fazendo isso. Porque nós, mulheres, de fato, parece que a gente tem que trabalhar o dobro para se provar diariamente, né? E ver mulheres fortes assim, perto da gente, faz com que a gente se sinta renovada e a gente continue lutando para que a gente se levante juntas. Mas eu queria te agradecer por hoje, assim, foi muito gostoso, né? Esse momento que nós tivemos juntas. Você sabe que é sempre um grande prazer estar com você. Você é uma pessoa muito querida. Eu falo que todas as pessoas que passam aqui, né, pelo nosso processo, utilizam a nossa metodologia, passam a fazer parte da gente, da nossa essência. Queria te agradecer muito e falar que eu tenho muito orgulho de ver você, a pessoa que você se tornou e a diferença que você tem feito na vida das pessoas. Eu percebo que, de fato, você encontrou seu propósito e tem cumprido a sua missão. Muito obrigada pelo seu carinho, por ter confiado no nosso trabalho desde a primeira vez, né? E eu fico muito feliz de acompanhar o seu crescimento profissional e também pessoal. Beijo grande, Manu.